Estamos aqui com Raul Ponte, ex-deputado do Rio Grande do Sul, ex-prefeito de Porto Alegre, um militante histórico das lutas democráticas, para conversarmos um pouco sobre a conjuntura. O governo que ascendeu aí no poder a partir de janeiro, na liderança do presidente Lula, uma coalizão de partidos, também compreender um pouco como isso está relacionado a esse projeto Eduardo Leite em curso no Rio Grande do Sul e as perspectivas que a gente tem para 2024, que é um ano eleitoral que renova as câmaras de vereadores no Brasil inteiro e as prefeituras. Inicialmente a gente quer agradecer a tua disponibilidade, Raul, de estar conosco e deixar uma primeira questão. Como que tu percebes essa herança dos governos Temer, Bolsonaro, deixadas ao governo Lula e esse conjunto de medidas que tem sido colocado aí para a tentativa de reversão dessas políticas de extrema-direita que assolaram o Brasil nos últimos anos? Olha, Jonas, a herança é trágica, né? É prejudicial ao país sob todos os aspectos. E o novo governo se depara com isso de uma forma contraditória, porque ganha as eleições com o Lula, né? 58 milhões de votos no primeiro turno, e não consegue ter o voto correspondente no Legislativo. E, portanto, como recuperar essa trágica herança numa disputa dificílima, porque o Congresso hoje é largamente majoritário o campo conservador, este campo de uma centro-direita que sempre foi cúmplice do bolsonarismo, agora tenta se apresentar sobre nova feição, sobre novo para-choque, né, de busca de alguma legitimidade, mas o peso do bolsonarismo de raiz ele é tão forte no Congresso como a bancada da esquerda. Então, nós temos um centrão majoritário e dois blocos mais nos extremos da disputa política que ainda isso não está resolvido e não será facilmente resolvido. Então o governo, de certa forma, fez aquilo que estava nas possibilidades das ações imediatas, que era recuperar políticas públicas, garantir direitos constitucionais, recuperar políticas públicas já conhecidas e necessárias para a população, na área da moradia, da assistência social, recuperar programas afirmativos de acesso à universidade, cotas raciais, cotas sociais, né, para o emprego público, para a universidade. Enfim, são medidas necessárias, corretas, mas que não são, do meu ponto de vista, suficientes para começar a alterar a relação de forças, porque este bloco conservador, ele não é fruto de uma, digamos, de uma adesão dos eleitores a um bloco que não se identificava com o projeto Lula. O projeto Lula é um projeto deste campo da frente que se foi composta, né, do Brasil da Esperança. Ele não consegue romper as amarras, os grilhões de um sistema eleitoral que é totalmente antidemocrático. Ele está montado para que os resultados eleitorais eles acabem tomando esse perfil. Então, aí entra uma reforma, por exemplo, que é dificílima para ser
votada ou alterada rapidamente? A reforma política. Tá? Nós continuamos com o voto nominal. E é sabido internacionalmente que o voto nominal, o financiamento privado de campanhas, que está colado, mesmo com a proibição, com o fundo eleitoral criado em 17 agora, né? Quer dizer, mesmo com essas coisas, o privado continua influindo. Né? Não há controle, não há controle possível do Tribunal Eleitoral de impedir a compra de votos, de impedir o pagamento de propinas, de vantagens. É humanamente impossível você controlar isso. Então, o voto nominal ele continua tendo a seu favor o conhecimento público, o poder econômico, tá? E isto foi até reforçado agora com o financiamento público das campanhas, o que reforça todos, inclusive os partidos do campo popular, que passaram, evidentemente, a ter um recurso disponível que não tinham antes. Isto é positivo, mas ele não acaba com o voto nominal, ele garante a manutenção do sistema distorcido que tem no Brasil. Além do fato também de que nós até hoje não temos uma única proporcionalidade no sistema eleitoral brasileiro. Nós temos estados com piso e teto. Tá? São Paulo pode passar para 50 milhões rapidamente e vai continuar tendo 70 deputados. Roraima, Acre, né? Os territórios, ex-territórios, os pequenos estados, Alagoas, Sergipe, né? Esses estados todos eles têm um mínimo de 8, independente dos eleitores, independente da população. Então isso distorce também a representação política. Tá? Há um grande número de deputados que vêm desses estados onde o poder do conservadorismo, o coronelismo político, o apadrinhamento político, a compra de votos, ela é muito superior à média brasileira. É só você ver o conjunto da representação. Então, o governo, eu acho que vem se saindo bem, principalmente no campo internacional. Né? Em 6 meses, o Lula retoma uma vanguarda, retoma um papel protagonista nas relações internacionais, procurando fortalecer e manter e ampliar a experiência do Mercosul com a Unasul, chamando todos os presidentes para retomar mecanismos de maior integração, vem trazendo um debate que não é fácil, não é novo, é extremamente complexo, mas aponta na direção de criar uma nova moeda, né? Não é uma moeda de circulação dos países, mas um mecanismo de compensação entre as trocas que viabilize sair da área do euro, do dólar. Né? Quer dizer, hoje a grande disputa mundial que se dá hoje na Ucrânia, né? A guerra da OTAN contra a Rússia, né? A guerra do imperialismo norte-americano, secundado pela União Europeia, quer dizer, contra a Rússia, ela é apresentada pelos meios de comunicação, pelos jornais, pelos colunistas que são a voz da OTAN aqui no Brasil, tipo a RBS, a Globo, esses jornais. Eles apresentam como uma guerra da Ucrânia. Não é uma guerra da Ucrânia, ali está se disputando, efetivamente, um limite para o imperialismo bélico norte-americano na Europa, que a Rússia do Putin não é um país socialista, não é um perigo comunista, não, é um país capitalista. E a ausência até de adjetivos faz com que o jornal apresente isso como uma guerra do Oriente contra o Ocidente,
tem coisa mais imprecisa, mais imbecil do que isto? O Oriente contra o Ocidente, um pouquinho vai ser uma guerra religiosa. Então ali se disputa o dólar como moeda de troca internacional, se disputa o dólar como, através do sistema de compensação que hoje está assentado no G7, nos 7 países mais industrializados do mundo capitalista, e que é questionado por esse novo mundo que não para de crescer, que é a China, a Índia, a própria Rússia integrada nisso, né? Outros países asiáticos. Então, esse processo é um processo que encontra no Lula uma figura que se coloca como protagonista na mesma altura. Então, isso é importantíssimo para o país. Né? Quer dizer, retomar as negociações com a Venezuela, estabelecer uma relação harmoniosa e uma busca de um crescimento. Quer dizer, o Mercosul, com todos os problemas, os números mostram, ele cresceu, os negócios do Brasil com os países latino-americanos, ele cresceu muito mais do que a média dos negócios desses países com outros países fora do continente, né? Então isso mostra que era necessário, que ele tem função, ele pode criar aqui algo significativo. Se nós somarmos o Brasil com esses parceiros, nós vamos aí a 450 milhões de pessoas. Isso viabiliza qualquer indústria, viabiliza qualquer complementaridade industrial, complementaridade de negócios, né? Então, eu acho que o governo vem cumprindo esse papel e saindo bem aí. O problema é que o governo tem dificuldade de apresentar um futuro para os seus apoiadores e para o país. Então, acho que esse é o problema que nós estamos vivendo hoje, né? Nós precisamos ter, o governo tem que ter a capacidade junto, e aí entra o papel do partido, entra o papel da frente, entra o papel da disputa política na sociedade. Quer dizer, nós dificilmente, eu imagino assim que o Lula ganhou essa eleição em grande parte pelo simbolismo da sua figura, que não é eterno, que poderá não estar disponível nas eleições próximas de 26. Então, você não pode substituir isto por algo que não expresse, não represente um programa, um projeto político que o Lula simbolizou e que outra pessoa, por falta de expressão pública, por falta de reconhecimento ou por não ter uma história pessoal, já ter passado por dois mandatos presidenciais, você não cria ninguém da noite para o dia nessas condições. Então nós precisamos preparar o país para um projeto de futuro, que eu acho que aí é que é o calcanhar de Aquiles. Esse, para mim, é o calcanhar de Aquiles. Nós tomamos algumas medidas que foram corretas, que estão cumprindo o seu papel, algumas muito aquém. Nós não resolvemos ainda o problema do Banco Central, não foi resolvido o problema do teto de gastos, foi melhorado, digamos, ou seja, o governo vai ter uma banda, uma franja, um espaço um pouco melhor do que aquilo que já estava até constitucionalizado, o que é uma estupidez, um absurdo. Isso que foi feito no Brasil pelo Temer e pelo Bolsonaro não tem paralelo na vida econômica de nenhum país do mundo. Compreende? Nós temos uma relação PIB-dívida muito melhor do que o Japão, muito melhor que os Estados Unidos, muito melhor que vários países europeus.
Portanto, que história é essa de que aqui a coisa tinha degringolado, sem um ajuste fiscal, o país é ingovernável? Mentira! Isso tudo é conversa fiada, compreende? Quer dizer, o país não funciona como uma economia familiar, como, né, aquela bobagem de você não pode gastar mais do que ganha, não sei o quê. Os Estados Unidos têm uma dívida que está indo para 1,5 vezes o seu PIB. E o PIB lá não é em bi, é em trilhões de dólares. E eles têm uma dívida, né, 1,5 vezes do PIB. O Japão, a mesma coisa, outros países. Então não existe essa história de que, não tem na teoria econômica de que tem obrigatoriamente, e muito menos botar na Constituição, um teto de gastos. Então, o teto de gastos significa você não crescer. Porque não tem como crescer, não adianta com esse teto de gastos, ou com a geringonça essa, ou com o arcabouço, esse que foi inventado, né, ou com o arcabouço, mesmo aumentando as receitas, você não pode gastar. Né? A não ser nos limites estabelecidos pela lei. Então, isso é um contrassenso, um absurdo, um negócio que não só no Brasil mesmo. É uma demonstração do peso que ainda tem, né, esta força política do Centrão. Bem, essa força política, nós precisamos enfrentá-la com outro programa. Com meia dúzia de palavras de ordem centrais na área da tributação, na área da reforma política, não é? Na área de uma reforma institucional mais profunda nas forças de segurança, na relação do Exército com as forças de segurança, ou seja, nós temos que sinalizar para as pessoas que uma verdadeira mudança no país, ela é muito mais do que foi conseguido agora reconquistar de políticas compensatórias, se pode dizer. E aqui não é num sentido nem pejorativo, nem diminutivo. Não, tem que ter política compensatória num país com a desigualdade que tem. Mas não dá só para fazer o salário mínimo crescer um pouquinho acima da inflação todo ano. Tem que tocar realmente nas grandes fortunas. Você tem que ter um projeto que acabe com essa farra da especulação financeira que o juro a 13,75 permite aos bancos, aos grandes aplicadores, né, aos grandes especuladores que vivem da acumulação financeira. Esse país precisa de emprego, precisa de crescer, de gerar emprego, distribuir renda efetiva e não na forma de uma caridade, de uma assistência social. Quer dizer, bem, o mundo está estruturado, tá, ainda dentro dessa visão. O neoliberalismo, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista dos valores, ele venceu. Ele venceu, mas ele não deu conta, ele não deu conta dos problemas da sociedade, a não ser que ele comece a se eliminar as pessoas. Mas em todo o mundo, mesmo nos desenvolvidos, né, estas grandes revoltas que vêm acontecendo hoje na Europa são mostra disso. Essa rebelião de juventude, a rebelião das periferias, que às vezes não vem com um cartaz, né, fora isso queremos aquilo, é só rebelião, mas é a expressão ainda desorganizada, né, ainda sem um objetivo que se quer, mas é a expressão da exclusão social. Porque ali está a juventude que não consegue emprego, está ali os imigrantes que vêm para os centros capitalistas para sobreviver e não encontram. Então, nós precisamos, do meu ponto de vista, avançar nisso. E aí o partido é decisivo.
as iniciativas legislativas são decisivas. Tá? Nós não podemos, os nossos vereadores, deputados federais, etc., nós não precisamos ficar à espera da iniciativa do governo. Ao contrário, nós temos aqui pressionar o governo, nós vamos defendê-lo, mas ao mesmo tempo vamos sinalizar que outras questões têm que vir à roda, têm que assumir o debate. Nós temos que fazer com que o debate político saia desta forma que querem capturar o governo Lula, que é mantê-lo sempre contra a parede, em cima desses temas que são falsos, né? Que é o negócio da taxa de juros, que é o negócio não pode mexer porque vai aumentar a inflação, tem que ter teto de gasto, porque senão o país vira uma bagunça. Não. Então, essas coisas, nós temos que colocar outra temática como um projeto, como um programa, mas de maneira organizada, pensada, uniforme, né? E por isso é que eu acho que o partido aí, ele tem que recuperar um papel igual ou mais protagonista que o Lula, no sentido de ter uma relação com os movimentos sociais, com os sindicatos, com a população, com o povo que votou no Lula. Esse povo votou no Lula e esse povo espera uma saída mais sólida. Então, essa é a minha visão da conjuntura, né? Eu não acho que é contraditório o partido assumir essas tarefas, preparar as eleições do ano que vem com programas e projetos nesse sentido, né? Quer dizer, agora mesmo, o Lula sinaliza com criar efetivamente no plano nacional um sistema de democracia participativa. A resposta foi positiva, né? O número de pessoas que está votando no plurianual, né, é importantíssimo, grande. As plenárias estaduais todas têm sido boas, mas ainda é pouco para um país com 200 milhões de habitantes. Então nós precisamos fazer com que isto comece a sair para outros tipos, né? Porque a nossa militância na juventude universitária, os professores das associações de docentes, não chamam também a comunidade acadêmica com os institutos federais, com as universidades, para fazer um debate sobre o orçamento das universidades. Simultâneo, isso será não só um debate de democratização, mas é também um debate de discussão do orçamento, das demandas não atendidas das universidades, das carências que faltam, e, portanto, de pressão sobre o governo, né, no sentido de que tem que passar o teto de gastos, que a saúde, a educação. Né? Agora, o Lula não pode fazer isso sozinho. Nós precisamos instituições como essas, os sindicatos, estimular as grandes empresas públicas a também se envolver na discussão. O funcionário público, né, ele não é um ente descolado da sociedade, que não tem nenhuma visão política, que não sabe para onde vai. Não, ele tem que ser um agente protagonista. Se nós conseguirmos fazer isso nos estados, nos municípios, tá? Quer dizer, nós estaremos fortalecendo a ideia da democratização do país profunda, tá? Mas estaremos também fazendo de forma massiva a disputa do dinheiro público, nos seus vários níveis. O Brasil não é só o governo federal. Né? Os orçamentos estaduais importam, os municipais, as capitais. São Paulo, por exemplo, é uma capital que
deve ser só a capital deve ser o terceiro orçamento do país. Só a capital, mais que a maioria dos estados. E com milhares de trabalhadores, de servidores públicos, etc. Então, nós precisamos fazer com que esses setores eles sustentem uma política de democratização efetiva, de disputa do orçamento público. E, bem, essa mobilização vai ajudar aqui a população, que é quem precisa desses serviços, também por efeito demonstração, ela também se mobilize, ela também entre nesse processo de disputa, ela também queira, né, discutir o orçamento público. Então, eu acho que esse elemento ele não pode ser ficar à espera do poder público. Aí nós temos que fazer isso. Nós, a militância do partido, a base social nossa, a base organizada, e não é só o PT também. Né? Nós precisamos, para fazer frente a esse processo, eu não acredito. Já existem algumas teses achando que nós temos que fazer uma aliança com setores da direita não bolsonarista, porque esta é democrática. Eu não acho que são democráticos. Não deram nenhuma prova até hoje dessa democracia. Quer dizer, temos acordos pontuais em algumas questões, bem, podemos estar juntos lutando. Agora, para mim, o trabalho mais importante do partido e dos demais partidos do campo da esquerda é fortalecer essa experiência das federações e chamar aqueles partidos que se reivindicam, desse campo. Ninguém pode ser juiz do outro partido. Agora, se um partido se diz que é socialista, eu tenho o direito de cobrar que ele tenha práticas nessa direção. Se o partido é trabalhista, e nesses dois casos são partidos que estão no governo, têm ministérios, apoiaram o Lula no primeiro turno e o PDT no segundo apoiou, como é que não estão nacionalmente nesse esforço de constituir uma frente desse campo popular? Então, a minha ideia de frente de esquerda, de uma frente, de uma federação, é exatamente isso. É unir as federações do PSOL a esta do PT, PCdoB, chamar os partidos que ainda não têm representação, como o Partido Comunista, a União Popular, a Unidade Popular, movimentos sociais que são reconhecidos de lutadores do campo social, para que venham também se somar a isso. Não precisa fechar o partido. A federação não exige que ninguém abdique do seu projeto, do seu programa. Mas nós temos que ter um programa comum para fazer a disputa com o bolsonarismo e fazer a disputa também com esse centrão. Se ele é meio pastoso, líquido, se espalha com muita facilidade, quando melhor, mais rapidamente, alguns setores dele poderão vir para o lado de cá. O que eu acho que é equivocado é nós acreditarmos que fazermos compromissos eleitorais de governo com esses setores. Hoje, o governo federal faz por uma imposição evidente numérica. O campo que elegeu solidamente o Lula não tem mais do que 130, 140 deputados. E a Câmara tem 513. Portanto, é uma questão aritmética. Agora, Raul, vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos pegar um desses celulares
E nós vamos botar ao vivo no Instagram. Tá. Tá bom. Vamos botar ao vivo, porque daí nós vamos falar só do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, daí vamos fazer ao vivo, que daí a gente dá uma perspectiva para a população. Ver qual aqui com o Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-deputado do Rio Grande do Sul em várias legislaturas, um conhecedor e acompanha o cenário político brasileiro. E tem para nós aqui contribuições importantes para a gente compreender um pouco, Raul, como tu está vendo o cenário do segundo governo Leite e este governo do Sebastião Melo na capital dos gaúchos, 1.500.000 habitantes, que tem se mostrado uma continuidade de várias ações do governo Bolsonaro na nível local e também ações do governo anterior da prefeitura, que era Nelson Marquesan. Então a gente quer entender um pouco como podemos pensar, enquanto campo progressista, uma proposta que edifique um outro formato de direito à cidade, uma outra perspectiva de serviços públicos para a cidadania. Hoje, Porto Alegre tem um orçamento de quase 11 bilhões de reais anuais, mas tem um déficit habitacional de mais de 70 mil moradias, tem um déficit de vagas de educação infantil de mais de 11 mil vagas faltam para crianças de 4 a 5 anos que está na Constituição desde 2009. Então, estou dando dois elementos aí que nos preocupam muito, mas a gente queria te ouvir sobre o conjunto dessa proposta que está em andamento desses governos, Eduardo Leite e Sebastião Melo, e também entender o que se pode fazer aqui em 2024, a gente não tem a repetição desse cenário. Olha, são dois governos, né, que estão sendo mantidos basicamente pelas mesmas forças políticas e pela mesma base social. No caso de Porto Alegre, está ainda que o Leite, né, tenha, graças à opção que o campo popular, que o campo da esquerda fez para evitar o mal maior do bolsonarismo, né, e orientou o voto, por parte do Leite não houve nenhuma consideração desse gesto. Não estou falando aqui de oferecer cargo, emprego, não. Nós deixamos claro, quando dissemos que entre Lorenzoni e Leite, nós tínhamos que votar no Leite, para pedir a manutenção de algumas trincheiras puras, raízes do bolsonarismo. Agora, o governo Leite é um governo profundamente medíocre. Tá? Medíocre, um governo que o seu horizonte é o senso comum do neoliberalismo. A especulação financeira, um ganho fácil para os industriais e comerciantes que se contentam em ganhar dinheiro importando produtos de fora e não brigando com um projeto industrial de crescimento. Para acertar as contas, só vende patrimônio, vende empresas públicas, entrega a CE por 100 mil reais, sem que a população tivesse a oportunidade de discutir ou de uma assembleia ou os órgãos discutir, mas qual é mesmo a receita dessa empresa? O problema dessa empresa é só ter 2, 3 bi de dívida. Olha, isso pode ser um problema. Mas se eu tenho uma receita de 1, 2, 3 bilhões, qual é o problema? Eu vou entregar um patrimônio desse tamanho por 100 mil reais para me vender da dívida e ter totalmente o controle de uma política energética.
vai ter. Porque a lógica deste grupo escrupuloso, ou de uma empresa chinesa que tomou conta da FGE e das duas outras partes da distribuição. Então, não tem nenhum planejamento de que tal região precisa de mais energia ou não precisa, não há nenhum planejamento. Não, o mercado resolve. E o mercado jamais vai resolver coisas de acordo com o interesse do país, da nação ou do povo. Ele se mexe, o mercado se mexe por lucro, se mexe por ganho imediato, o mais imediato possível. Você citou aí as políticas habitacionais. Não sei se esse tema já foi aqui tratado na Câmara. Eu acho que deveria ser. Se o déficit habitacional de Porto Alegre é de 70 mil habitações, 70, 80 mil habitações, qual é a política desse governo medíocre, ridículo, né, que nós temos, para as mais de 100 mil moradias que o censo detectou que estão desocupadas vazias em Porto Alegre? Ou seja, nesse momento, acabou o censo, as consequências. Quer dizer, e a imprensa publica esses números, repetindo os dados do IBGE, sem nenhum comentário, sem nenhum raciocínio, sem nenhuma avaliação de que você poderia estar com esses mais de 100 mil e mais 15, 20 mil que são ocupados ocasionalmente. Nós poderíamos estar simplesmente resolvendo o problema habitacional em Porto Alegre. Minha Casa Minha Vida. E já construído em áreas em que você já tem serviços, em que você tem a mobilidade, o acesso, etc. Então, o que eu digo assim é que são governos completamente capturados, reféns. Né? Eu vivi por vizinhança no bairro Rio Branco o caso do hospital que era de clínicas, antigamente da UBRA, em que a ação que fizemos junto ao Ministério Público para tentar impedir que aquela área fosse vendida pelo patrimônio da União, por estar vazia, né? A resposta do Ministério Público é de que, na ausência de interesse do governo Leite, na ausência absoluta de interesse do governo Melo, simplesmente, num grande negócio, o valor do terreno avaliado... Preço de banana. Né, ficou por um terço do valor, comprado por um terço do valor de mercado lá, e os empreendedores aí, a Melnick simplesmente demoliu, em 2 meses, demoliram 10 mil metros quadrados construídos de hospital, que até o ano de 21 estava a serviço da população. E o Leite e o Melo não são capazes de assumir isto quando era evidente, quando o Conselho de Saúde do Estado e do município vinham reivindicando que havia necessidade de equipamento hospitalar para o atendimento ambulatorial ou hospitalar dos sequelados da Covid. Pós-Covid. Então, quer dizer, existe a demanda social. São governo, o que é a venda da Corsã, o patrimônio público sendo vendido sigilosamente. Mas o que é isso? Quer dizer, a Corsã virou um banco, por que tem que ter sigilo? Por que o cidadão gaúcho, por que qualquer um de nós não pode ter acesso a todas as informações, os números? Isso é um patrimônio público. Então, com a cumplicidade de uma Assembleia, que também é demarcadamente subordinada, refém a essa concepção neoliberal, entrega o patrimônio público. Então, são governos que a perspectiva histórica daqui a uns anos vai mostrar
Não só a perspectiva histórica, os números já apontam. Tá? O Estado vive os seus menores taxas de crescimento, os menores índices de crescimento econômico. Quer dizer, é um país, é um Estado paralisado. E uma prefeitura na mão de um gangsterismo, né? As acusações de que os depósitos da SMED estão cheios de material emprestado, inservível. 110 milhões de compras sem licitação. Pois que eu fico admirado. Eu fui prefeito, nós éramos fiscalizados e tratados de um rigorismo pela mídia, pela imprensa, por todo mundo, de uma forma impressionante. E eu nunca reclamei disso, porque eu acho que esse é o papel realmente desses órgãos. Agora, os números, os dados, não? Agora é uma nova denúncia de que as empresas prestadoras de serviços, que são exploradoras de mão de obra, que fazem a pior coisa que pode ter numa sociedade moderna, desenvolvida, que é a exploração da mão de obra. É uma vergonha isso. Né? O Leite tem mais de 20 mil professores com contrato, num total que deve ser 70, 60, 70, 80 mil no máximo de professores no Rio Grande do Sul, e 20 mil são contratados precariamente. Mas qual é a preocupação do governante com a qualidade do ensino, com o serviço que deve ser prestado? Como é que um professor precarizado, recebendo, não sabe se vai receber todo ano, se vai sair em janeiro, se vai ficar em dezembro? Como é que essa pessoa vai poder estar se dedicando efetivamente ao seu papel de educador? E dá aula em várias escolas, não se integra numa comunidade. Então é um negócio, quer dizer, essas políticas, elas são as grandes responsáveis pela crise e pelo processo de deterioração econômica, cultural no Rio Grande do Sul. Mas são ungidos pela mídia, né, porque repetem esse discurso, né, fracassado, derrotado, do ultra-neoliberalismo que fez água no mundo inteiro. Não substituiu o estado de bem-estar social do capitalismo anterior, ao contrário. Né? Quer dizer, só trouxe desgraça para a maioria da população, maior desigualdade social. Então é evidente que nós precisamos atuar numa linha de que é necessário você ter um projeto alternativo a isto, que não é com esses partidos que foram responsáveis por esse processo. Né? Nós precisamos construir um movimento social partidário, mas também com os movimentos sociais, uma frente desses setores populares, para apresentar uma proposta alternativa, e ela começa por um projeto de democracia participativa, ela dá continuidade com um projeto de recuperação das áreas públicas, de responsabilidade pública, a saúde, né, a educação. Quer dizer, olha, eu me lembro que quando nós, muita gente nos chamava de maluco, mas como é que vocês vão assumir o presidente Vargas, o hospital do presidente Vargas, lá em 97, quando o Fernando Henrique queria privatizar ou fechar o hospital. E nós, mesmo com pouco recurso, não vai fechar, nós vamos assumir, vamos dar um jeito de arrumar um recurso. Como é que nós vamos... Um dos poucos hospitais que prestavam o neonatal público, né, era o Fêmea e o presidente Vargas. E aí nós vamos tirar da população esse direito, essa possibilidade de um atendimento decente? Não. Quer dizer, vai ficar, vai entrar, vamos dar um jeito de arrumar recursos e prestar o serviço. Hoje não. Né? Hoje o bom é você abrir mão. Deixa. Só que isso vai ser um desastre para a população gaúcha. Né? Mas eu confio que nessa linha de construção de um campo de esquerda unificado, né, nós vamos recuperar esse processo
e vamos caminhar para uma vitória aqui em Porto Alegre, recuperar um projeto político que faça jus à vitória nacional que o Lula teve. E nós temos, né, Raul, uma coisa que a população diz muito, e a própria militância da esquerda, de vários partidos trabalhistas, eles estão preocupados porque eles percebem uma cidade sendo devastada no meio ambiente sendo atacado, que é o caso do Parque Harmonia, mais de 80% do parque perdeu a sua vegetação. Nós temos visto a população de pessoas em situação de moradia de rua ser ampliada. Nós estamos hoje, nos últimos 10 anos, no menor orçamento aplicado na assistência social, a FASC, com déficit de mais de 400 profissionais para atender a demanda da população no acolhimento dos CRAS, dos CREAS. Nós temos há 2 anos, média de espera para uma consulta com um especialista, ortopedista, cardiologista. A população não consegue mais acessar na capital especialistas, e a população pergunta e questiona como construir essa unidade, porque muitas vezes as pessoas colocam nas redes sociais, e por isso que eu estou trazendo esse tema à baila, nomes, querem nomes. E então é uma preocupação que a gente tem, e eu particularmente tenho uma opinião: nós precisamos pensar um grande projeto generoso. Os nomes vão surgindo, nós temos nomes importantes de pessoas que lideram, né, o debate, a construção na capital, mas queria te ouvir sobre isso finalmente para a gente concluir nosso diálogo aqui. Eu concordo, esse é o caminho. Nós precisamos reunir as duas federações. Né? Se nós somarmos as duas federações, né, hoje, PT, PCdoB, Partido Verde, mais PSOL e Rede, né, e fizermos lá um processo de ofensiva, de convencimento ao trabalhismo, não ao velho PTB, que esse já desapareceu, mas ao PDT, que ainda se reivindica do bisolismo, de um projeto trabalhista, né? E o Partido Socialista, por sinal, os dois estão no governo Lula, tem ministérios. Agora, como é que esses partidos que estão no governo Lula, ainda aqui no Rio Grande do Sul, acham que tem alguma coisa a fazer dentro do governo Leite? Mas não é possível. Não é possível, quer dizer, ou eles querem simplesmente liquidar com os seus partidos, fechá-los, porque, né? Ou eles têm que vir conosco para a formação desse outro projeto. Eu acho que esse é o bloco que eu entendo, junto com outros partidos menores que não têm ainda representação parlamentar, mas que são lutadores, que estão na luta, que estão no movimento social. Né? Eu quero que eles também venham para esse bloco do campo da esquerda, e eu acho que se nós conseguirmos isso, nós vamos ter absoluta competitividade nas eleições do ano que vem aqui em Porto Alegre, né? E vamos inaugurar um novo processo político nesse estado. Nós, mesmo tendo 2 turnos, nós vamos chegar, já mostrou a eleição presidencial, já mostrou que com esta base, né, nós temos capacidade de disputar, ir para o segundo turno e ser competitivos contra esse campo, que está cada vez mais desacreditado. Não tem nenhum projeto, não tem nenhum lugar do mundo. É crise nos Estados Unidos, é crise na Europa. Esse neoliberalismo que foi apresentado, do empreendedorismo, do individual, do fim do planejamento, das maravilhas do mercado, isso faliu. Quer dizer, o capitalismo está na maior crise histórica e nós precisamos ter uma alternativa a isto. E o núcleo que eu entendo que deve estar nesse processo, desde agora, a tarefa aqui de unificar os vereadores, ali na Assembleia, esses campos estarem juntos, atuando na oposição e, ao mesmo tempo, construindo esse bloco de 6, 7, 8 partidos aí, nós reunirmos e, num torno de uma mesa,
vamos encontrar a melhor candidatura. Né? Eu acho que isso é perfeitamente possível e estou empenhado em ajudar a construir isso. Acho que esses dados aí são mais que suficientes para dar uma orientação. E isso tem que ter um programa, tem que ter um projeto, que é recuperar a função pública, que historicamente, todos os momentos da história brasileira, quer dizer, os momentos de crescimento econômico, foram graças a uma presença forte do Estado como elemento indutor, como elemento protagonista no desenvolvimento. Nós não temos aqui nenhuma burguesia do século XVIII, do século XIX. Quer dizer, com a maior facilidade, essa burguesia industrial brasileira, ela compra produto da China e bota um carimbo ou bota uma etiqueta com o seu nome para vender no comércio. São incapazes de ter um projeto que seja para o conjunto do país. Portanto, não tem, desses setores aí não vai sair nenhuma proposta que responda aos anseios dos 200 milhões de brasileiros. E nós temos que começar salvando os nossos 11, 12 milhões de gaúchos aqui dessa desgraça que vivemos com o leite e com o mel. Então, gente, as sinalizações aqui do nosso querido ex-prefeito, ex-deputado Raul Ponte, encerrando esse nosso dedo de prosa aqui, que é possível uma grande mudança, né, Raul? Sem dúvida. E aí, 2024 é logo mais amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Obrigado, Raul. Tamo junto. Tamo Vamos junto. lá. Isso aí, legal, né? Tá